Ele é real. Isso não é um modelo de massinha ou plástico. Uau, vocês viram por um momento, né? Caramba, ele subiu nas minhas costas. Isso não é bom. Depois do último, vamos chamar de sucesso. Vídeo em que mostrei minha reação a vídeos curtos, shorts, TikToks, chame como quiser. Decidi continuar a série e hoje vou mostrar mais vídeos estranhos que encontrei ou recebi de vocês. Muito obrigado pelos links, vocês realmente me enviam muita coisa. E eu achei que seria legal simplesmente assistir alguns deles, mostrar alguns para vocês e ver qual vai ser a minha e a sua reação. Apesar de eu já ter visto isso, então vamos ver qual pode ser a minha reação. Vamos começar. Tem uma aranha, e é uma aranha grande. Sim, uma aranha muito grande. Então, o que eu posso dizer sobre este filme aqui? Não vou descobrir a América se eu disser que este filme tem como objetivo mostrar a diferença de tamanho entre duas aranhas, dois tarântulas. A aranha amarela e preta no início do filme é do gênero Rapalopus. Essas são aranhas muito populares na Polônia, especialmente aquela que eu suponho que está neste filme, que atualmente é chamada de Rapalopus formosus. Esse é o nome atual dela. Antes era chamada Rapalopus speculatus. Columbia Gross indica que vem da Colômbia. E é uma das chamadas anãs, né? São aranhas que, para tarântulas, crescem pouco e têm veneno fraco, pois vivem na América do Sul. Nada de especial, cada um com seu gosto. Agora, esse bicho aqui é uma aranha que eu suspeito que seja do gênero Pterophosa blonde, mas também pode ser, por exemplo, Pterophosa apophysis. De modo geral, as aranhas do gênero Pterophosa são grandes. E sim, essa aranha ela é totalmente real. Elas realmente podem crescer até esse tamanho. E é curioso terem colocado ela ali, não sei se é um prato ou tampa. Se for um prato, é uma comparação interessante, pois em livros de divulgação científica, sempre li que as maiores aranhas do mundo, do gênero Pterophosa, conhecidas como tarântulas golias, podem ter envergadura de pernas do tamanho de um prato de jantar. Então, esse vídeo curto ilustra isso perfeitamente. E além disso, é realmente uma fêmea enorme. E sério, isso é incrível. É um dos maiores tamanhos, se não o maior, que essas aranhas podem atingir. E quando se trata da Pterophosa blonde, é claro que eu já mostrei para vocês a aranha que fica bem aqui. Sim, aqui está a minha grande, possivelmente adulta, fêmea de Pterophosa apophysis. Ela está atrás daquele pedaço de cortiça. Vocês já a conhecem? Ela é atualmente minha maior aranha, e ela é enorme. Espero que esteja perto de trocar de pele, porque estava tão cheia de comida que já está na hora. E não está descartado que se essa fêmea vivesse comigo por mais, digamos, não sei, 10 anos, ela poderia atingir exatamente esse tamanho. Vamos para o próximo vídeo. Oi, como você está? Como você está? E aí, cara, tudo bem? E aí, mano, beleza? E aí, como você está? Como você está? Gatka Schmatka. Compreensível. Tenha um bom dia. Um bom dia. Senhor? Acho que está tentando me morder. Acha que pode morder? Vamos deixar você morder. Mas quanta força ele tem nessas mandíbulas, incrível. O quê? É insano, né? Beleza, esse é um filme que assim que eu vi, já sabia que tinha que colocar nessa série. Atenção, esse besouro é totalmente real. E mais, já eu vou contar pra vocês a que espécie ele pertence. Sei a que espécie ele pertence porque conheço esses besouros pela cor, já que me interesso por eles. Este é um besouro do gênero Catenocellus, que reúne 4 espécies presentes na América do Sul, como Brasil e Peru. Este é o Catenocellus acanthopus. E eu fiquei incrivelmente feliz por ter encontrado esse vídeo, porque há muito poucos vídeos, quer dizer, há poucas fotos e ainda menos vídeos de exemplares vivos de besouros grandes dessa família, que é a família Bothryderidae, que podemos encontrar na internet, certo? Podemos encontrar muitas fotos de exemplares preparados, já mortos, aliás, podemos até comprar um besouro desses no eBay, por exemplo, mas para ver como ele é ao vivo e encontrar um vídeo com esse besouro, realmente é preciso procurar bastante. Por isso é ainda mais difícil. Fiquei muito feliz por encontrar esse vídeo. Esse besouro é da subfamília Prioninae. É difícil traduzir isso para o polonês. Talvez como Dilonjowe, seja lá o que signifique. Na Polônia temos o Prionus coriarius, chamado Dilunge garbas. Então vamos usar Dilonjowe. Esses besouros são parentes próximos deste grandalhão. Um indivíduo muito grande da espécie Titanus giganteus, que também pertence à mesma subfamília.
E muitos besouros dessa subfamília têm algo chamado mandíbulas grandes e muito fortes. Esses besouros podem morder até sangrar ou alcançar o osso, tornando suas mordidas bem desagradáveis. Aliás, esse indivíduo é, na verdade, a última oportunidade que eu tenho de mostrar esse besouro pra vocês. Ele é de verdade, né? Tipo, não é um modelo de massinha, nem um modelo de plástico. Ele é totalmente real, algo assim existe e vive normalmente no mundo, por exemplo, na Guiana Francesa. Essa é a última chance de eu mostrar esse besouro pra vocês, porque ele foi vendido por mim há alguns dias. Na verdade, ele nem é meu, só preciso enviá-lo, e foi vendido pelo equivalente a 4 salários mínimos, então é uma boa grana. Esse filme mostra de forma genial, primeiramente, o comportamento desses besouros. Eles são muito medrosos, mas ao mesmo tempo percebem que podem morder de verdade e que têm mandíbulas muito fortes e muito afiadas. Isso fica claro, por exemplo, porque o cara simplesmente seguiu seu caminho. Vocês sabem o que é isso? É aquela coisa branca que o besouro levantou. É uma rede para criar borboletas, pois vi algumas mariposas dentro. Ele só a levantou. Ela não é pesada, mas tem um certo peso, considerando que é apenas um besouro, um inseto. Então ele simplesmente tem muita força nessas mandíbulas. Lá também mordeu o cara, e te digo, não é nada agradável, pois essas mandíbulas são afiadas como navalha. Como é que o próximo? Suspeito que seja o tarântula gigante Lasiodora parahibana. Sim, e eu queria mostrar esse vídeo aqui porque ele... espera aí, vou abaixar o volume. Ele mostra muito bem como essas aranhas do tipo tarântula põem ovos e como selam eles em um casulo, né? Sabemos que aranhas são ovíparas e põem ovos, certo? Frequentemente vemos vídeos de alguém pegando o casulo da tarântula, né? Então tiram essa bolinha branca da tarântula. Dentro tem ovinhos, ou talvez ninfas. É assim que se sela o casulo, ou melhor, esses ovinhos. Na fase inicial, eles estão praticamente em uma forma, talvez não exatamente líquida, mas é algo tipo caviar, sabe? Eles simplesmente ficam boiando nesse líquido. A fêmea derrama eles do abdômen em um tapetinho feito de teia de aranha e depois começa a selar essa teia em camadas. E no final, todo esse casulo é enrolado, formando uma bolinha que tem muitas camadas e que protege primeiro os ovos e depois as ninfas, antes de elas nascerem. Aliás, esse filme é bom, excelente. No sentido de que raramente se consegue gravar isso, porque essas aranhas geralmente fazem os casulos e colocam os ovinhos no completo silêncio da sua toca, longe de qualquer estímulo. Se alguém grava algo assim e ainda faz um time-lapse depois, é realmente sensacional. Ah, sim, esse é um vídeo que ultimamente muitas pessoas me enviaram, muitas mesmo, e esse vídeo... Aham, mostra alguma máquina, construção ou algo agrícola, não sei. E nessa máquina de construção há centenas de aranhas. Posso dizer logo, vocês já imaginam onde um filme desses seria gravado? Claro, na Austrália, né? E agora, o fato desse filme ser gravado na Austrália não significa que as aranhas que foram capturadas são mortalmente perigosas, mortalmente venenosas e que o único objetivo delas é acabar com a humanidade. Não. É só que, bem, tem muitas delas porque lá tem muitos aranhas e só isso. Gênio. Se vocês andarem pelos prédios da vizinhança no meio do verão, também vão notar que, por exemplo, debaixo dos beirais, tem muitos aranhas e é uma situação parecida, só que esses são, bem, um pouco mais visíveis. O que são isso, vocês vão perguntar? Esses são aranhas cruz, quer dizer, entre aspas, aranhas cruz, são aranhas do gênero Eriophora, que são primos muito próximos das nossas aranhas cruz, também pertencem à mesma família, ou seja, a família Araneidae, e são simplesmente os equivalentes australianos das nossas aranhas. Nada de especial, elas simplesmente, quando aparecem em grande quantidade, fazem teias, se cobrem essas máquinas de construção, e alguém presta atenção nisso, pronto, é uma receita simples para viralizar, para virar sucesso na internet e assim por diante. Mas, em geral, aqui, bom, pode soar estranho, mas não tem nada para se empolgar, sabe? Tipo, isso é Austrália, tem aranhas, é normal, vale a pena perceber que essas aranhas são simplesmente muito bonitas. Especialmente, eu acho, as fêmeas, são aquelas com a faixinha branca no abdômen, elas são, bem, lindamente coloridas. Certo, o que temos a seguir? Isso é simplesmente... Há pânico, quer dizer, começa a haver pânico. Porque
É incrível como às vezes as pessoas que têm aranhas reagem a elas. Percebam que, no começo, ela não teve nenhum problema, essa garota do vídeo. Não teve problema nenhum em pegar a aranha, do jeito que se pega aranhas. Ou seja, segurando pelos lados do cefalotórax e colocando na mão. Mas quando a aranha já estava na mão, de repente começaram os nervosismos, alguma coisa, e a aranhinha parece estar bem calma. Eu não sei, não consigo ver, não faço ideia de que espécie é. Talvez alguma afonopelma ou algo assim. Essa reação é, por um lado, compreensível, mas por outro lado, totalmente incompreensível para mim, no sentido de que, se a garota não tem medo de colocar a mão na aranha, mas depois, quando a aranha já está na mão, aí bate um certo medo. Talvez porque uma aranha dessas pode, eventualmente, por exemplo, morder a gente quando está na mão. Sim, isso explicaria muita coisa. Não, tranquilo. É legal ver ela enfrentando o medo, que ainda existe, e isso é totalmente normal. Ainda pisou no pé e tem toda aquela emoção de me ajuda, né? Ah, tudo bem. Estamos chegando ao último filme, que é ótimo e tem uma história interessante. Isso foi enviado por um espectador há uns 2 dias e é um filme que encontrei no TikTok, aquele aplicativo famoso. Está escrito aqui: Besouro vaca, que surgiu na Polônia, é venenoso e prejudicial. Suas larvas atacam abelhas. Poxa, 0,03 grama. O veneno dela é fatal. Tome cuidado com essa criatura nas florestas. Eu entrei no TikTok e deixei alguns comentários em outras postagens do autor. O autor claramente não sabia o que escrevia, pois o texto está cheio de besteiras e os comentários têm ainda mais absurdos. Então aqui, ficou bem ruim no geral. Isso é um besouro oleoso. Sim, está certo. É um besouro oleoso. O besouro oleoso, ou seja, Malioepros carabeus, é um dos tipos de besouros que normalmente aparecem na Polônia. Ele apareceu na Polônia. Ah, isso é besteira. Ele surgiu na região que hoje é a Polônia há séculos, talvez milênios, antes mesmo de existir a Polônia. Milhares de anos atrás. De qualquer forma, esse é um inseto besouro, sobre o qual eu também gravei recentemente, porque encontrei um deles em uma das excursões de campo, e lá vocês podem ver como é encontrar um oleico normalmente na natureza na Polônia. Foi perto de Wrocław. Esses insetos são comuns na Polônia, surgem no início da primavera e circulam por campos e florestas, geralmente pelos campos onde a vegetação é mais baixa. Aqui também, as florestas não são exatamente o habitat dessas maicas. É mais provável encontrá-las em clareiras, prados, terrenos baldios ou áreas não cultivadas. Ah, é assim, não sei qual é o caminho. A dose letal de cantaridina, que é esse veneno, é a substância tóxica que as maicas liberam em situação de perigo e que está presente em seus corpos. Além disso, a cantaridina é muito perigosa em grandes doses, mas um único besouro simplesmente não tem chance de produzir tanta cantaridina a ponto de matar um ser humano. Se alguém comer um desses besouros, terá diarreia. Não há motivo para pânico. Além disso, foi uma declaração do autor desse TikTok. Alguém perguntou se esses besouros voam e o autor respondeu: Ah, eles têm asas, então voam. E aí vem mais uma meia-verdade. Não, esses besouros não voam, eles têm asas atrofiadas. E com os besouros é assim, vou usar esse exemplo mais uma vez. Com os besouros é assim, eles têm 2 pares de asas. O que vocês veem aqui é essa parte grande formada por 2 élitros, não são asas do primeiro par que evoluíram para élitros. Nem todos os besouros as possuem. Por exemplo, fêmeas de vagalume não têm, mas a maioria dos besouros tem, geralmente cobrindo todo o abdômen. Elas cobrem todo o abdômen e também as asas do segundo par, usadas pela maioria dos besouros para voar. E aquelas Mike que parecem formigas grandes, elas são rechonchudas, grossas e, como vocês mesmos viram, tem essas pequenas coberturas que são as asas do primeiro par, mas são muito atrofiadas e embaixo delas não há asas para voar. Por isso, elas não conseguem voar e, consequentemente, têm dificuldade para se deslocar, por exemplo, por longas distâncias. Outra coisa que está escrita aqui é que elas atacam as abelhas, certo? Era isso, que elas atacam as abelhas? As larvas atacam as abelhas. Isso é verdade, pois as mágicas são parasitas das abelhas, mas por outro lado não é bem assim. Simplesmente, essas larvas se prendem à abelha. Quero dizer, essas larvas, que são chamadas de triungulinos, elas sobem na plantinha onde as abelhas pousam. E se a abelha pousar numa flor, essa larva se prende à abelha e assim é transportada para o ninho. É mais ou menos assim que funciona e, de fato, os meloídeos são parasitas das abelhas, mas será que eles as atacam? Bem, vocês sabem, um rabino vai dizer sim, outro rabino vai dizer não. E a última coisa que eu queria falar sobre essa cantaridina. A cantaridina também tinha uso medicinal? E existe algo chamado de vespa espanhola medicinal. É uma outra espécie de besouro muito bonita, verde e brilhante, que era chamada de mosca espanhola.
E a mosca espanhola, ou seja, a vespa espanhola medicinal, ou Lita vesicatória, porque esse é o seu nome científico, é um besouro que tem bastante cantaridina em seu corpo. Comparado a outros besouros desse tipo, esse inseto tem alta concentração de cantaridina. E você pode encontrar fotos, por exemplo, de potes inteiros cheios de cadáveres secos desse besouro cantaridínico, porque esse é outro nome dele. E simplesmente isso era usado lá para fins medicinais, vocês entendem? Então até essas histórias existiam. E basicamente é tudo o que eu tenho para vocês hoje. Espero que vocês aprendam alguma coisa com esses TikToks. Combinação interessante. Tivemos besouros, aranhas grandes e pequenas, mas isso ainda não é o fim. Meus queridos, como devem lembrar, no episódio passado mostrei uma aranha que durante a gravação trocava de pele. Essa é a aranha. Agora é o seguinte. Também falei que se a aranha trocasse de pele e eu gravasse o próximo vídeo, mostraria como suas cores ficam incríveis. Essa aranha trocou de pele e agora posso mostrar para vocês, pois é uma maravilha. É apenas um macho adulto dessa aranha, vindo da República Dominicana. É um Formictopo de São Paulo Dominican Purple. Preciso mostrar melhor ao mundo. Beleza. Resumindo, a aranha é toda roxo-azulada. Dá uma olhada nisso. Isso é simplesmente genial. Essas aranhas, se forem adultas, porque esse aqui é um macho adulto, e se forem recém-mudas, a intensidade da cor, especialmente nas coxas delas, que vocês não estão vendo agora, é incrível. Talvez... Ok, vou cutucar ele. Agora ele está assim. Uau, vocês viram por um instante, né? Poxa, é uma maravilha. Vocês não podem negar, né? Sério, a aranha é incrível. Caramba, ela subiu nas minhas costas. Isso não é bom. Sai. Sai, 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 sai. Ufa, agora que ele parou, dá pra olhar melhor. Então é isso, é exatamente do que eu estava falando para vocês, ou seja, o Carapax é meio azul-violeta. As coxas dele são muito azul escuras. No geral, é uma aranha lindíssima e essa aranha logo vai ser disponibilizada, né? Porque é um macho adulto, eu não preciso dele. Eu criei ele desde filhote, desde bem pequeno e levei 3 anos para criar essa criatura azul aqui. E agora vou procurar uma fêmea para ele. E o problema agora é que preciso colocá-lo de volta na casa dele. Oh. Foi melhor do que eu esperava. Ok, falei cedo demais. Então, esse é exatamente o tipo de aranha com aquelas cores incríveis de que eu estava falando para vocês. Recomendo muito a criação de Formictopos, especialmente deste aqui. Não tem como não se encantar. Encerramos o episódio de hoje com esse toque azul. Gostaram? Deixem o like, curtam e façam o que normalmente não peço. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!